Os irmãos estão de pé, eu quero pedir aos irmãos que abram as Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 8, os irmãos acharam? Digam amém. Eu vou ler alguns versículos, irmãos, tão somente me acompanhem. O discurso de Jesus sobre a sua missão. Nos diz assim a palavra de Deus. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue andará, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas que diz de ti mesmo, e teus testemunhos não é verdadeiro? Respondeu-lhe Jesus, disse-lhe: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o meu Pai que me enviou. Versículo de número 19, que nos diz assim: Disse-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nós louvamos a Deus, como nós dissemos aqui no começo do culto, pela oportunidade que o Senhor nos deste, porque é um privilégio muito grande diante de tudo que nós estamos vivendo. Nós estamos reunidos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus, né? E diante da palavra que nós acabamos de ler, nós louvamos a Deus que este é o quarto evangelho. Cada evangelho que nós lemos, nós entendemos de uma forma diferente. Cada um interpretou de uma forma diferente e tratou Jesus de uma forma diferente. O evangelho de João, para mim, é o mais lindo de todos os três. Não anula nenhuma das palavras dos outros três, né? Mateus, Marcos, Lucas, mas João trata Jesus de uma forma diferente, né? João, para todos os irmãos que sabem, João é um dos privilegiados de Jesus, aquele que teve o privilégio de ver Jesus ali em um corpo glorificado, né? Há pessoas que são mais chegadas, então Pedro, Tiago e João, eles eram os mais chegados, então tiveram o privilégio de ver mais coisas da parte de Jesus. Não que os outros não eram especiais, mas existem aqueles que têm um coração diferente para as coisas de Deus, e que Jesus revela coisas sobrenaturais e diferentes, né? Por isso eu gosto muito desse evangelho, onde Jesus de diversas formas foi contestado pelos judeus, pelos fariseus a respeito da lei, porque os homens daquela época esperavam que viria um Salvador simplesmente tão somente para eles, né? Esperava que Jesus, o Messias, ia vir tão somente para defendê-los, e as demais nações, os demais povos para eles pouco importava. Mas Jesus não veio para isso. Jesus ele veio para salvar tudo aquilo que se havia perdido, né? Eu glorifico muito a Deus que eu ouvi uma mensagem esses dias, um pastor clareou até minha mente em relação a isso, que às vezes a gente tem muita dúvida, tem gente que serve a Jesus, irmão Zé Carlos, com medo muitas das vezes de ir para o inferno, e não é isso que nós devemos ser. Nós devemos servir a Jesus por amor, porque quando você serve a Jesus com medo de ir para o inferno, você não está tendo temor a Jesus, né? Você está servindo a Jesus porque você está com medo do inferno, e o que Jesus veio pregar na face dessa terra é amor, é paz, é salvação. É claro que sim, você tem que ter, não quer, quem quer ir para o inferno, Lucas? Ninguém quer, mas a mensagem central de Jesus é amor, é paz,
é longanimidade, é alegria, é vida eterna, é água que transborda, que não acaba mais, é uma luz que resplandece, que não se apaga. Jesus, ele tem coisas maravilhosas para nós, e é isso que Jesus veio pregar, né? Ele não julga, ele não julgava as pessoas da forma que os judeus, que os fariseus julgavam, porque eles julgavam conforme a lei, e muitas das vezes eles quiseram pegar Jesus diante da lei, mas Jesus sabia do coração e da intenção deles de diversas formas. Quantas vezes tentaram pegar Jesus? E é isso que nós devemos ter em nossas mentes, servir a Jesus por amor e não por obrigação. E muitas das vezes nós acabamos errando o alvo porque nós estamos preocupados com medo do inferno. O inferno sim existe, mas para nós irmos lá, nós temos que ter isso como base: o amor ao próximo, o amor àquele que padece necessidade, o amor às coisas de Deus, o amor àquele sacrifício que Jesus fez por nós. Não adianta nada nós fazermos as coisas para Deus com medo de, assim como os israelitas muitas das vezes obedeciam a Deus, porque sabiam que se não obedecesse a Deus, eles eram mortos, a terra se abria, engolia, e muitas vezes Deus castigava mesmo. E Deus, ele é amor, e ele também é fogo consumidor. Mas o que Jesus veio fazer não foi mudar nada daquilo que Deus determinou para o homem. Jesus, ele veio cumprir, ele veio falar, tanto que João, mais à frente, filhinhos, né? Se não pequeis, se vocês pecaram, nós temos um advogado no céu. Todos nós que estamos nessa terra, todos nós que estamos ainda aqui, irmão Lucas, estamos tendenciados a falhar, estamos tendenciados a errar muitas das vezes, a pecar. Nós não somos perfeitos e jamais seremos perfeitos. Só o dia que Jesus voltar, aqueles que estiveram vivos terão corpos transformados, corpos glorificados. Que maravilha não experimentar a morte. Muitos não vão experimentar a morte física. Que maravilha. E é isso que Jesus veio anunciar. Não sirvam a Ele por obrigação, sirvam a Ele por amor. Façam as coisas que Jesus veio ministrar na vossa terra por amor. É por amor, irmãos. Nós estamos, tem gente que ainda fala assim, há muitas coisas ainda a acontecer. Aquilo que Jesus disse para os discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando Jesus chega ali, quando os discípulos chegam ali e perguntam, o que vai acontecer quando o Senhor vir? Os sinais, muitos desses sinais já aconteceram. Falsos profetas que vêm se levantando há milhares e milhares de anos, e que estão se levantando, terremotos, pestes, muitas coisas. Há outras pandemias e pragas aí que mataram muito mais do que essa doença tem matado. Se não me faz de memória, o ebola. Irmãos, a palavra, ela está se cumprindo. Jesus, ele está voltando. E olha o que interessante que Jesus fala para eles no versículo 19, disseram-lhe, pois, eles perguntam a Jesus, aonde está o seu Pai? Jesus disse em uma certa época que ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Então quem não conhece Jesus, jamais vai conhecer a Deus. Quem não procura ter intimidade com Jesus, quem não procura conhecer esse Jesus a fundo, nosso Senhor Jesus, jamais chegará próximo de Deus. E aí Jesus responde a eles, se vocês não me conhecem, como vocês vão conhecer o meu Pai? Se vocês não deram ouvido às leis que os profetas, porque desde Moisés vem falando, desde o começo da Bíblia, vem falando a respeito da vinda do Messias, eles não davam ligança, eles menosprezavam muitas das vezes, criavam suas próprias leis, viravam as costas para os ensinamentos. Como eles poderiam conhecer a Deus? Porque Jesus faz algo totalmente diferente daquilo que eles esperavam, irmão. Porque eles esperavam que Jesus ia se sentar na mesa com eles e menosprezar o menos favorecido, né? E não estender a mão para aqueles que estavam enfermos, e não estender a mão para aqueles que estavam padecendo, que eram excluídos. Jesus, ele veio resgatar isso. Jesus, ele veio buscar, pregar a paz, a união. E é isso que Jesus quer de cada um de nós, que nós servimos a Ele por amor. Por amor àquilo que Ele fez por nós, pelo sacrifício.
A humanidade, ela tem caminhado a cada dia pior, tem piorado a cada dia. Um certo pastor um dia disse que se Jesus voltasse em carne, mais uma vez, eles o crucificariam novamente de tão ruim que o homem está. É só você ver, irmãos, muitos estão ficando doentes, tirando a sua própria vida. Essa pandemia aí triplicou o número de estupros, de feminicídio, de suicídio. O que tem de jovens, mulheres, pessoas tirando a sua própria vida. Irmãos, Jesus está próximo de vir nos tirar dessa terra. Pessoas que estão desistindo de Jesus. E o que Ele fez ao vir a essa terra, saber o que cada um passa, vale a pena, irmãos. Nós padecemos e sofremos por amor a Ele, ao que Ele fez por nós. Embora muitos menosprezam os ensinamentos de Jesus, muitos menosprezam. Eu até coloquei esses dias no meu story do Facebook uma mensagem da Assembleia de Deus que diz bem assim: Lúcifer teve o melhor pastor, que era Deus, né? Eu até disse para o Lucas, ele teve os melhores obreiros, que eram os anjos, teve a melhor igreja, que era o céu, né? E mesmo assim se rebelou para Deus. Da mesma forma, para aquele que não obedece o Evangelho, o pastor nunca serve. O louvor que a irmã canta nunca é bom. Nada é bom para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa aqui, ó, a Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Esse é o Evangelho que Jesus veio pregar. Esse Evangelho verdadeiro, que liberta, que cura, que transforma, que restaura. Esse Evangelho. Não espere melhora deste mundo, irmãos. Quando Jesus veio pregar, é já chegado. O reino dos céus está próximo, pode ser a qualquer momento. Se reconcilie enquanto ainda há tempo. Pregue para aquele que ainda não ouviu a palavra de Jesus. Se conserte. Coloque a sua vida cada dia no altar de Deus. Se preocupe com a tua salvação. Em servir a Jesus por amor. Quem não quer ir para o inferno luta para servir a Jesus com amor. Faz a obra de Deus por amor, não por obrigação, em agradar ao outro, em agradar pastor, em agradar líder. Fazer por amor para agradar a Jesus. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. E todas as vezes que eles contestavam e questionavam Jesus, Jesus já sabia. Quando eles vinham falar algo com Jesus e perguntar a Jesus a respeito de algo, Jesus já sabia o que se passava no coração deles. A intenção deles era pegar Jesus, mas eles não pegavam porque Jesus era Deus. Ele sabia da intenção do coração de cada um deles. Não adiantava. E todas as respostas de Jesus, dificilmente eles debatiam, porque eles não tinham mais argumento. Quando eles questionam a Jesus a respeito do sábado, irmão Lucas, e Jesus joga a situação para eles, quer dizer, se um parente seu, alguém da sua família padecer, sofrer com alguma coisa, vocês não vão deixar de ajudar porque é sábado? E aí eles não questionam com Jesus, porque eles não sabem responder. Para eles que eram guardadores da lei, era difícil. Mas dentro deles eu acredito que eles sabiam que a melhor solução era estender as mãos para um parente que estava necessitando. Quem aqui nessa noite, que se vê um parente padecendo necessidade, não vai ajudar? Se vê um parente numa situação difícil, não vai ajudar? Jesus volta com essa pergunta para eles. Quantas vezes, irmãos, o homem tentou questionar a autoridade de Deus, de Jesus? Eles não quiseram de forma alguma, não aceitaram o que Jesus fazia, os milagres, os sinais, os prodígios. Eles não aceitaram isso. Por isso crucificaram. Por isso odiaram, tiveram inveja de Jesus.
E o que Jesus veio anunciar para nós é um evangelho de amor, de paz, de alegria, de salvação, de misericórdia, de compaixão, irmão Lucas. E é isso, irmãos, que nós temos que nos preocupar. Não é muitas das vezes ficar preocupado com o que a política está virando, com o que as redes sociais, o jornal e a televisão estão anunciando. Porque se você ficar o dia todo vendo jornais, a mídia, o que eles estão falando, aí você fica mais doente ainda psicologicamente. E há pessoas que estão ficando doentes de tanto ouvir tanta notícia, tanta informação. Tira tempo para Deus, irmãos. Tira tempo para ler a palavra. Tira tempo para buscar a Jesus enquanto ainda há tempo. Isso é para todos nós. O nosso tempo está se findando. Hoje nós estamos, quando eu falei aqui no começo do culto, nós estamos tendo esse privilégio, essa oportunidade de ainda ouvir, de ainda falar, de ainda caminhar. Quantos estão nesse momento sofrendo nos hospitais? Quantos ainda neste momento agora estão perdendo seus parentes? Eu sempre falo, aleluia, quando acontece alguma coisa de ruim lá em casa, minha mulher às vezes fica brava comigo. Eu sempre falo para ela assim, sorrindo, alegre, é melhor a gente clamar a Deus, porque tem pessoas que estão numa situação pior do que essa ainda. Sempre há, irmãos, pessoas que estão passando alguma coisa pior do que o que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos aqui, muitos almoçaram, muitos puderam tomar o seu banho e vir adorar a Deus, outros não tiveram essa oportunidade. Outros não tiveram essa oportunidade. Então, quando você lembrar do grande propósito de Jesus na face dessa terra, foi que cada um de nós venhamos proliferar, né? Pregar, anunciar, que ele disse para os discípulos nas suas últimas palavras: ó, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nesse momento que nós estamos vivendo, muitos não podem se conglomerar, né? Se aglomerar, mas você pode reunir a sua família e adorar a Deus. A sua família pode ser aqueles que Deus tem dado a oportunidade de ouvir uma palavra da parte de Deus através de você. Há várias formas de você anunciar e não deixar de falar de Jesus. E aí, a palavra de Deus nos diz que aquele que guarda a sua palavra e é fiel, Deus promete que vai livrá-lo. Irmãos, vai chegar o tempo que tudo isso vai acabar. Vai chegar o tempo e que essa pandemia ela vai passar. E vai chegar o tempo em que, como a palavra do Senhor nos diz na palavra profética do profeta Joel, que Deus derramará do teu espírito sobre toda a carne, de uma forma especial. E é muito importante que todos busquem isso, como os discípulos foram, como Jesus disse: ó, ide e ficai, até que sejais. Eles ficaram se preparando, orando, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram revestidos de poder. E é o propósito do Senhor para a tua igreja: derramada a tua glória, derramada a tua graça, do teu espírito, de uma forma sobrenatural. Falo para os irmãos e nunca vou deixar de falar. Há pessoas que após passar essa situação precisarão muito de ouvir uma palavra da sua parte, precisarão de uma visita, precisarão de um abraço, porque muitos estão sofrendo, muitos estão padecendo, muitos estão abandonando Jesus, não estão suportando, de tão grande que a luta é, de tão grande que a luta tem sido. E muitos têm menosprezado a palavra de Deus. Quando você abre a palavra de Deus, o próprio Deus ele tem falado com você. Um dia uma irmã falou bem assim: eu vou no culto lá, vai ter revelação? Irmã, só de você abrir a Bíblia já tem revelação. Quando você abre a Bíblia, Deus já está falando com você. Não busque casa de Deus só querendo as maravilhas. Busque
à casa de Deus querendo servir a Ele com sinceridade, querendo ser diferente. Isso é para todos nós. Hoje você não consegue, pede: Jesus, me ajuda, eu preciso de ser liberto. Jesus, eu preciso de mudar a minha vida. Jesus, eu preciso, Senhor, de fazer as coisas para o Senhor com amor, com aquilo que o Senhor veio anunciar. Quantas vezes Jesus foi confrontado por todos esses homens? Ele venceu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e nos deu a oportunidade, o privilégio de voltarmos a cada dia para a presença dEle, de voltarmos correndo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu errei, eu falhei, tenha misericórdia da minha vida, tenha compaixão de mim, Senhor. Nós não somos nada sem Ele, irmãos. Nós não somos nada sem Jesus. O grande propósito de nós estarmos aqui nesta noite é o Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro propósito. Esse é o verdadeiro motivo de nós ainda estarmos aqui, é a misericórdia dEle. Se não fosse Ele, nenhum de nós estaríamos aqui, irmão Lucas. Nenhum de nós estaríamos aqui. Então, quando você lembrar das palavras que Jesus ouvia e daquilo que Ele respondia com mansidão. Vocês não podem conhecer. Como vocês podem conhecer o meu Pai se vocês não me conhecem? Ninguém jamais chegará a Deus se primeiro não passar por Jesus. Ninguém jamais verá os milagres, as maravilhas, aquilo que Deus tem prometido, se não se chegar a Jesus. Porque Jesus é aquele que está intercedendo por nós. E o Espírito de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26, que nos ajuda nas nossas fraquezas. E quando nós não sabemos e não conseguimos orar, quando nós não conseguimos nem ao menos abrir a boca, o Espírito de Deus está nos ajudando e nos fortalecendo nesses momentos de dor e de sofrimento. Amém, irmãos? Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, servir a Ele, não por obrigação, mas sim por amor. Por amor, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus. Na quarta-feira, os irmãos que estão em casa, né, quiserem vir orar, nós não estamos, só estamos levantando, lendo a Bíblia e orando e despedindo, até por causa da quantidade de irmãos que tem vindo. Às vezes vem 1, 2, 3 irmãos. A gente sabe que a situação é difícil, mas a igreja está aberta para os irmãos virem orar. Nós precisamos orar, irmãos, nesses últimos dias. É momento de nós nos consagrarmos mais, lermos mais a Bíblia. Ah, irmãos, é só nesse momento? Não, irmãos, é porque nós estamos tendo ainda a oportunidade, porque um dia nós não teremos mais oportunidade. E muitos vão bater na porta como as virgens insensatas, que não se prepararam enquanto ainda há tempo. Nós precisamos de nos preparar, porque Jesus está voltando. Ele está próximo de vir tirar a sua igreja da terra. E quando Ele tirar esta igreja da terra, Ele vai derramar a sua ira sobre este lugar. Ele tem dado livramento para muitos. Ele também tem recolhido muitos que são fiéis a Ele também. E Ele está nos dando a oportunidade de nós nos achegarmos a cada dia mais próximo dEle. Então aproveita este momento, irmãos. Alguns estão tendo a oportunidade de estar em casa por causa do trabalho. Outros estão tendo que ir trabalhar, buscar o sustento para sua casa, para sua família. Mas que você possa, em nome de Jesus, a cada dia, cada manhã, dizer a Ele: Senhor, muito obrigado por este dia que o Senhor nos deste. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Seja grato a Ele. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé.
Como disse para os irmãos, vamos orar pela vida do pastor José Marcos, pela vida da irmã Ruth. Ele mandou um áudio ali, dizendo que a irmã Ruth, se não me falha a memória, ela está internada. Alguns irmãos têm notícia dela aqui, sabe como é que ela está? Está internada, está entubada, né? Lá na UTI. Nós vamos orar. Ela é serva de Deus, fiel também, irmãos, né? E um certo dia eu ouvi um irmão falar que quem é fiel a Deus não pega isso não. Ô Jesus, a irmã Fabiana Anastácia, né, partiu, e a gente viu ali muitas pessoas questionando: ela não era fiel a Deus não, ela não é fiel a Deus, só Jesus para ter misericórdia. Não é momento disso. Valdomiro Santiago, se não me falo a memória também, parece que pegou. Aí algumas pessoas falam: por que ele não come o feijão milagroso que ele falou que fez? Não é tempo disso, irmãos. Não é tempo da gente ficar com ignorância, de ficar contestando. É tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos. É tempo de nós descermos na presença de Deus. É tempo de nós buscarmos a Ele, irmãos. É tempo de nós nos aproximarmos mais dEle e pedir a Deus: Senhor, muda a minha vida, Senhor, para que a glória do Senhor resplandeça na minha vida, para que as pessoas olhem para você e vejam verdadeiramente há pessoas que servem a Ele. Jesus, Ele tem sacudido muitas igrejas têm fechado os templos, as suas portas. Há muitas pessoas que estão perdendo os seus bens por causa da situação, muitas pessoas que estão sofrendo. Não é tempo de nós brigarmos, é tempo de nós adorarmos, esperar o tempo dele nas nossas vidas, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Vamos agradecer a Deus e orar por todos os irmãos que estão na sua casa, que não podem estar aqui, por aqueles que estão enfermos e precisam de uma resposta do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, nós agradecemos ao Senhor Jesus por esta noite, por tudo que o Senhor proporcionaste para cada um de nós, Deus. Senhor, somos gratos a Ti, Jesus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Deus, de estar na Tua casa e de Te adorar. Pai, eu apresento a vida de cada irmão que aqui esteve presente, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe, leve cada um para os Teus lares. Nós oramos, meu Deus, pela vida do pastor José Marcos, a sua família, a vida de cada um, Senhor. Pai, nós oramos, ó Deus, a Ti, Deus, pela vida da irmã Ruth. Ó Deus, que o Senhor possa estar com as Tuas mãos estendidas, ó Deus, sobre a vida de cada um, meu Pai. Ó Senhor, meu Deus, Tu és o Deus que tudo sabe, Senhor. Aleluia. Tu és o Deus que é poderoso para sarar, Jesus, a terra. Deus, Tu és um Deus, meu Pai, que tem nas mãos o poder, Deus, de decidir, ó Deus, sobre a vida de cada um, Senhor. Pai, somos, meu Deus, dependentes da Sua misericórdia, Senhor. Sem tirar somos, Deus. Leva-nos em paz, ó Deus, com segurança para os nossos lares, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, livra-nos de todo o mal, Jesus. Livra, Senhor, as nossas vidas, ó Deus. Pai, nos guarda, nos proteja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a família dos Teus filhos que aqui estão sendo representados, meu Deus. Aquele que está enfermo, Jesus, livra de todo o mal, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Amém, Jesus.